Olá, amigos internautas. Esta é mais uma edição do programa Conexão Agora. Hoje nós iremos conversar com a advogada e conselheira tutelar de Maracanaú, Leonor Guilherme. Leonor, juntamente com seus colegas, foram concorrer às eleições para o Conselho Tutelar de Maracanaú no dia 6 de outubro de 2019, tendo assumido em 10 de janeiro de 2020. A eleição trouxe uma renovação de 60%, ou seja, dos 5 conselheiros, 3 não foram reeleitos, foram 3 renovações. Vamos bater um papo com ela, saber o que motivou, o que as motivas, quais as principais dificuldades e as ações delas à frente do Conselho Tutelar. Aguardando aqui a Leonor. Oi, Boa tarde, amiga. Como é que você está? boa tarde. Estou bem, graças É a um Deus. prazer receber você aqui na TV Pitaguari, no programa Conexão Agora. Eu estava aqui vendo, vocês tiveram uma renovação de 60%, né, do Conselho Tutelar, né, nas eleições de outubro passado, né? Isso. E dito isso, vamos começar você fazer uma explanação. O que te motivou a pleitear essa vaga do Conselho Tutelar e como é essa história? O que te motivou, o que te motiva e qual é o principal objetivo seu enquanto conselheira? De início, né, agradecer pelo convite, agradecer em nome do colegiado do Conselho Tutelar, né, e dizer que nós estamos à disposição. E respondendo a sua pergunta, o que me motivou, eu já vinha, né, fazendo trabalho à frente da comissão da OAB-RMF aqui de Maracanaú. E dentre esses trabalhos, a gente trabalhava muito com os adolescentes, fazendo palestra, explanando um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, violência contra a mulher, todos os tipos de violações. E durante esse percurso, né, eu comecei a perceber que muitos adolescentes, né, eram vítimas de violências e, de uma certa forma, eles não se sentiam amparados. E isso foi me levando a querer ajudar mais e mais. E eu vi que eu só como advogada, só através da comissão, eu não tinha como ajudar. Então a escolha, né, que eu vi realmente um caminho muito amplo, foi pleiteando a vaga no conselho. E assim, eu creio que não seja só um ponto de vista meu, Leonor, mas todo o colegiado atual é aquele desejo de renovar, de mudanças, né? Tanto que, graças a Deus, hoje o colegiado tá maravilhoso, né? A gente já recebe os parabéns de muitos órgãos, né? Da população em si. É um trabalho que realmente ele está renovado cada dia e com vários pontos positivos, graças a Deus. Eu inclusive, eu acompanho de perto o trabalho do Conselho Tutelar e a gente vê, a gente sente o termômetro, né, onde a gente anda, a gente conversa. Havia muitas reclamações em relação à questão do Conselho Tutelar e isso, de janeiro para cá, gradativamente a gente percebe que vem diminuindo essas reclamações e a gente vê vocês, a gente acompanha vocês, a gente vê vocês muito presentes nas ruas, nas casas, muito solistas. E você, inclusive, respondeu a pergunta que eu ia fazer, que era como é que é a convivência com os colegas, né? Aí, aproveitando isso, assim, quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram ao tomar posse a partir de 10 de janeiro de 2020? Primeiro, a convivência com os colegas, que eu acredito que, pelo que você já falou aí, deve ser maravilhosa, né? E quais são os principais obstáculos que vocês encontraram, quais foram que vocês encontraram ao chegar no Conselho Tutelar? Realmente a convivência é maravilhosa, é um grupo que se dá muito bem em todos os sentidos, todos, graças a Deus, caminham com o mesmo objetivo, com uma visão realmente muito parecida, né, de ambos. E assim, as nossas dificuldades, elas
de início, né? Foi por tudo que ficou, né? Muitos casos que nós não abandonamos, né? Nós continuamos, seguimos. Cada conselheiro, né? Os casos de outros, com exceção da conselheira Mariana e da conselheira Viviane, que continuaram os casos delas. Mas os três novos que entraram, eu, Riviane e Léo, nós assumimos casos de conselheiros anteriores. E assim, pegamos muita coisa. A demanda do conselho realmente é muito grande. Tinha coisas que estavam, né, com relatórios para fazer de uma certa forma parada. E isso, né, de início, para quem está chegando, já é um sobrecarregamento, porque a gente chega, já tem aquele monte de coisa lá, e todo dia é entrando mais, mais e mais. Nossa dificuldade também foi em relação ao prédio, né, que graças a Deus é um problema que já está sendo resolvido. Hoje a estrutura do Conselho Tutelar, né, ela não tem mais capacidade para suportar a demanda da população. A nossa demanda ela tem crescido bastante, né? Desde o início desse novo colegiado, ela aumentou muito, muito mesmo. E assim, chegou a um ponto de simplesmente dois conselheiros em atendimento, que é o que acontecia, não tá dando suporte. Então, hoje acontece de ter dois, três, às vezes até quatro conselheiros tendo que estar no atendimento para conseguir atender a população. Eu acho que a nossa maior dificuldade mesmo no início foi em relação a isso. Algumas coisas que aconteciam dentro, né, que a gente sabe que acontece em qualquer setor público, mas que aos poucos, né, a Secretaria de Assistência Social, bem como a gestão, né, o prefeito, eles vêm se sensibilizando, né, com o Conselho Tutelar. Como você disse, eu acho que todos estão vendo essa grande mudança que o órgão está tendo, o trabalho, o esforço desse colegiado. Então, eu acho que isso motiva não só a nós, conselheiros, mas a própria gestão, que vê que diariamente nós estamos lutando realmente por aquilo que acreditamos e que estabelece a lei, né? E agora, esse momento diferente que a gente está vivendo, esse momento crítico que a gente está vivendo no mundo. Oh, desculpa. Nesse momento crítico que nós estamos passando, como é que vocês estão lidando com essa situação? Aumentaram as demandas em função disso? A gente sabe que é uma área delicada, a gente não pode entrar em detalhes, tem a questão da proteção da própria criança e do adolescente, mas assim, o período que vocês ocuparam a partir de janeiro até a entrada em março dessa pandemia, houve alguma mudança, houve mudança significativa? Deu para perceber a percepção? Qual a sua percepção em relação a isso? Sim, sim, a mudança foi grande, né? Até mesmo porque é bom até a gente frisar aqui que o Conselho Tutelar ele não parou de trabalhar, apenas o atendimento presencial está suspenso, né, por conta do momento que estamos vivendo de pandemia. E como eu disse, o prédio ele não tem capacidade de acolher a demanda. Então, foram um dos motivos também que levou a essa suspensão, né? E em relação à nossa demanda, ela já estava bem grande. E agora com a pandemia, eu acho que todo mundo pensava que iria diminuir, né? Mas não, a demanda do Conselho Tutelar ela aumentou antes de duas ocorrências que nós tínhamos por dia, tem dias que nós estamos de 5 ocorrências ou mais. Então, assim, atendimento, conflitos familiares aumentaram bastante. Então, foram várias violações. Eu acho que essa questão de se ter crianças, né, de se ter toda a família em casa, acaba que por muitas vezes fazendo com que diversos tipos de violações aconteçam. Seja a própria violência em si, seja o abuso, ou a questão social, que a gente sabe que, infelizmente, né, agora mais ainda é a realidade do Brasil, do mundo, né? Então, assim, tudo contribuiu para que tivesse esse aumento. E esse aumento, ele chegou até nós. Então, assim, a convivência familiar em período praticamente que integral tem possibilitado um crescimento dessas demandas. É isso, na sua opinião? Isso. As questões dos conflitos familiares, né? Antes os pais ficavam um período com os filhos, às vezes o dia todo na creche, não tinha uma certa convivência. Hoje não, é integral. Às vezes
tem muitos pais que estão trabalhando em casa, de maneira remota. Então, a criança quer brincar e acaba que vai ocasionando diversos conflitos. Você mencionou que o atendimento presencial está suspenso, mas não está totalmente suspenso, né? Não, só o atendimento presencial na sede, né? Mas nós estamos funcionando em regime de plantão. Todos os dias tem um conselheiro plantonista, né? Que assume de 8 da manhã até 8 da manhã do dia seguinte. E nós continuamos na questão do teletrabalho, né? Trabalhando de casa, mandando ofícios, recebendo, comunicando ao Ministério Público algum fato, à delegacia de polícia. O nosso trabalho, ele continua, ele não continua no prédio, né? Mas recebimento de denúncia, tudo isso via e-mail, WhatsApp, Instagram e telefone. Então, o nosso trabalho, ele continua. Então, nesse período, por exemplo, se houver uma denúncia de uma violência doméstica, de uma violência contra a criança e contra o adolescente, que seja necessária a presença de vocês em loco. Isso acontece. Acontece sim, nós chamamos de ocorrências, né? Que é no momento da violação. Vai um conselheiro, o conselheiro plantonista, ele vai até o local para verificar a situação. Vocês têm uma escala de serviço? Como é que funciona isso aí? Porque eu lembro que no passado tinha muitos problemas, a gente recebia muitos problemas em relação à questão de plantões, de horários, de conselheiro. Inclusive chegou-se a ouvir questões de conselheiro atrás de questão de hora extra. Como é que está essa situação hoje? Vocês têm uma escala de serviço? Trabalham em si? Como é que funciona isso? Sim, quando é na maneira presencial, né? Durante os 5 dias da semana, tem 4 conselheiros, aliás, os 5 no prédio, e um que continua de plantão e visitas. Esse que fica, né, o plantonista do dia que fica de plantão e visita, ele assume com o institucional, que é o nosso telefone, 8 da manhã de um dia até 8 da manhã do dia seguinte, quando o outro conselheiro assume. Cada dia na semana nós temos um conselheiro de plantão e esse revezamento aos finais de semana. Eu vi ontem pelas redes sociais do conselho, de vocês, que vocês tiveram 2 reuniões ontem. Uma com a secretária, a minha amiga Glauciane, a secretária de Assistência Social e Cidadania, e outra com o prefeito. Você pode falar alguma coisa dessas reuniões? Se teve alguma coisa boa, o que é que tem de bom para informar para a sociedade maracanauense? São assuntos, né, institucionais, mas assim, é dizer para o povo de Maracanaú que o colegiado do Conselho Tutelar conseguiu uma vitória, né, que eu acho que já é de muito tempo, e dizer que vem notícias boas, vem melhorias para o nosso prédio, né, para o órgão e principalmente para a população. Voltando um pouquinho, eu me está lembrando aqui, o Elinho está dando boa tarde aqui, a mim está dizendo que a conselheira presidente, que é você, inclusive é um assunto que ia tocar, e dando boa tarde a você, que é a conselheira presidente, e aos demais conselheiros, né? E, Leonora, esse é um assunto que eu tinha notado. Você foi a primeira. Como é que é essa questão da presidência do conselho? Foi escolhido entre os membros? Qual é o período de mandato? Fala um pouco sobre isso. Pronto. Eu estar presidente, né, foi uma escolha dos demais conselheiros. Foi uma votação, né, que foi a maioria, né, votou a favor que eu fosse presidente. E é um mandato de 1 ano. Após isso, tem uma outra eleição, né, internamente, e a escolha de um outro presidente. O presidente eu vejo mais como uma figura sobre assuntos internos. Claro, claro. Um coordenador de equipe. E... E me diga uma coisa, você disse que foi a maioria. Foi a maioria ou foi unanimidade? Ai, foram. Eu acho que eu tive nem acesso, foi no dia da posse, né? Que nós soubemos, foi um voto secreto. Sim, mas só quem vota é os conselheiros, né? Foi, eu acho que foram todos mesmo, foi unânime. Tá certo. Me diga uma coisa, eu lembro que a gente tinha conversado e vocês estavam programando para fazer
uma apresentação, uma prestação de conta para a sociedade maracanauense dos seus primeiros 100 dias à frente do conselho, desse colegiado. Infelizmente, antes de completar isso, veio o período de pandemia e acho que deve haver alguns problemas. Você poderia aproveitar a oportunidade agora para fazer uma síntese desses, digamos assim, não dos 100 dias, mas desses já são próximos de 6 meses, né? Esses 6 meses dessa gestão do Conselho Tutelar, uma síntese das realizações de vocês, o que vocês fizeram e o que pretendem, principalmente o que fizeram nesses 6 meses agora, esses primeiros 6 meses. Vocês poderiam fazer essa síntese? Sim. Antes um pouco da pandemia, né, nós enviamos relatório ao CMDCA, ao prefeito, se eu não me engano, à Secretaria da Assistência, justamente falando tudo que já foi realizado, né, no Conselho Tutelar com o novo colegiado. E dentre essas sínteses, né, que nós enviamos, fala do aumento gradativo do número de casos, de atendimento, de tudo, né? Tudo que a gente pode falar de quantitativo foi apresentado nisso. Já quanto às nossas realizações, como eu estava te dizendo agora há pouco, está sendo tudo aos poucos. Nós tivemos uma certa dificuldade no início, como eu disse, em relação ao nosso prédio. Nosso prédio realmente ele não tem estrutura. Nós tentamos de todas as formas, nós ajeitamos do jeitinho que deu. É tanto que quem esteve lá, eu acho que percebeu essa mudança. Mas é uma mudança mesmo para tentar acolher, né? Para que aquelas pessoas que nos procuram se sintam mais acolhidas. Então, assim, tudo foi muito aos poucos, por não ter condições. Mas diante da nossa reunião, vem coisas boas. Então, assim, aos poucos, esse colegiado ele está conquistando. Mas ele não está conquistando para a gente, para nós, né, conselheiros. Nós estamos conquistando para a comunidade. Porque quando alguém chega em busca do conselho tutelar, já vem de uma situação tão sofrida, né? Que lá a gente trata com violações. Você tem o direito de ser violado. Você já está completamente perdido, sem saber nem o que fazer, você chegar no local e não se sentir acolhido. Então, assim, uma das nossas maiores lutas mesmo tem sido essa. E graças a Deus, né, vem coisas boas, tudo indica que vai ser mudado. Mas, assim, as dificuldades que nós enfrentamos no município são muitas. Em relação ao trabalho infantil, como o Hélio acabou de Eu estava vendo mencionar, aqui. é uma problemática enorme no nosso município. Infelizmente, as pessoas acham que é normal, não é normal. O trabalho infantil ele não pode ser banalizado como se fosse uma coisa normal. Essa também tem sido um problema muito grande, né? Que nós, conselheiros, enfrentamos. Das pessoas entenderem que isso não é normal. Que é sim um problema que a gente vem enfrentando. E agora, entrando novamente do assunto, né, da pandemia, essa violação de direito, ela tem aumentado bastante. É comum a gente receber denúncias de ter crianças ou adolescentes no trabalho infantil. Então, assim, a gente pede até aqui um pedido de socorro, né? Pedir à população que denuncie, que não banalize, porque não é normal. O local de criança é estar estudando, é ser acolhido, é lazer. Então, assim, não é normal você ter uma criança que poderia, naquele momento, estar na escola, estar no momento de lazer e ter ela na rua trabalhando. Sem falar da situação do vírus, que é você expor essa criança a toda essa questão do vírus, de outras violências. Então, assim, é pedir mesmo a compreensão de todos. Vocês... pode ficar à vontade. Não, pode falar. Vocês geralmente são acionados em uma situação complicada, uma situação delicada, é uma situação que envolve violência contra a criança, muitas vezes é uma situação que envolve conflitos entre adultos. Como é, por exemplo, quando vocês chegam numa situação onde, naquele momento, está sendo praticada uma violência? Em relação à proteção da criança, vocês vão para isso. Mas a proteção de vocês, como é que se dá essa proteção de vocês? Porque vocês têm um momento que vocês precisam disso, né? Vocês são chamadas para a sociedade e muitas vezes vocês
colocam a vida em risco. Como é que se dá essa proteção de vocês? Eu quero até, né, pedir a você um espaço para agradecer à Guarda Municipal, que ela vem ajudando a gente. Sempre que a gente precisa, eu entro em contato com o Roberto, ele disponibiliza uma equipe para a gente. Então, assim, a nossa segurança hoje, realmente, nós contamos muito com a Guarda Municipal. Das vezes que nós acionamos a polícia via CIOPS, infelizmente, da maioria das vezes, não apareceram, ou quando apareceram já foi bem depois mesmo. Então, assim, hoje, em relação à nossa segurança, a gente só pode contar mesmo com a Guarda Municipal, infelizmente. Porque o Conselho Tutelar, ele vai onde ninguém mais vai. Então, assim, a gente que chega de frente com aquela realidade, a gente que chega mesmo quando está acontecendo um perigo, e a gente não sabe qual a índole da família, o que fazem. Então, assim, não tem como a gente chegar em certos locais só. E quando a gente precisa da polícia, realmente nós não estamos tendo esse apoio. É muito difícil a polícia chegar, muito difícil mesmo. Eu acho que de 100 vezes que nós precisamos, 2 elas apareceram. Eu, Então, assim, a nossa mesmo é a guarda. eu soube, inclusive, que já houve tentativa de agressões a conselheiros agora recente. Você tem, isso procede? Sim, sim, não foi só uma vez, não. Foram algumas. Já aconteceu sim, de estarmos em ocorrência, ou até mesmo promovendo alguma campanha contra o trabalho infantil, contra qualquer coisa. E já aconteceu sim. Geralmente você, se, Já geralmente aconteceu. você se depara com discursos que, às vezes, o pai diz, ah, meu filho está trabalhando do que está no meio da rua. Quando você se depara com um discurso desse, qual é a reação que vocês, assim, como é que vocês atuam nessa área? Porque é uma situação complicada. Você chega na casa e o pai, numa denúncia de trabalho infantil, exploração da criança, vocês vão ter que conversar com os pais e aí, geralmente, às vezes a família se volta contra vocês, não? Uhum. Assim, é uma situação extremamente difícil, porque ali Então, você tem a vários gente, só para lados. esclarecer, a gente não está tratando de casos concretos, porque ninguém pode, mas a gente está tratando do geral. Então, Não, ninguém vai mencionar casos nenhum aqui, mas no contexto geral, você pode fazer a narrativa, tranquilo. tá. Geralmente, o que acontece quando o conselheiro chega, né? Não só casos de trabalho infantil, mas dentre outros. Mas, assim, falando hoje do trabalho infantil, a gente tem que olhar por 2 lados. A violação de direito, que é o trabalho infantil, e outro, a dificuldade social que aquela família pode estar passando. Que aí você fica entre a cruz e a espada. Poxa, a família realmente precisa. Mas tá, nessa família eu tenho um pai, a mãe e o filho. Porque o pai e a mãe não trabalham e coloca o filho. Então, assim, a nossa maior problemática é conscientização. Tanto dos pais, porque infelizmente é muito triste. O discurso hoje geral da sociedade é esse. É dizer que é melhor o meu filho estar trabalhando do que o meu filho. Pô, não é bem assim. Tem tanta coisa que essa criança, que esse adolescente pode estar fazendo ao invés de estar na rua, até mesmo porque enquanto ele trabalha ali, ele pode ser influenciado por N coisas. Então, essa criança, esse adolescente está na rua trabalhando, não é só o trabalho infantil que vai estar violando um direito dele, mas vem toda uma exposição, vem toda uma questão de violência. Então, assim, a gente até pede, né, ajuda ao Elinho, aproveitar que ele está assistindo, a gente já teve essa conversa, para a gente aumentar, né, o trabalho de conscientização. O CMDCA, né, ele à frente como presidente, pedir também aos munícipes, aos comerciantes principalmente, que é um problema geral, né? Não é só no nosso município, mas a todos. Então, assim, o nosso município hoje tem a SEASA também, que é um ponto que a gente até pede. Se vocês encontrarem, denuncie. Não se calem. Qualquer tipo de violência, denuncie. Sabe-se lá o que mais essas crianças estão passando nesse período. Porque antes elas tinham de pedir socorro. Hoje elas não estão tendo. E às vezes, o próprio violador, ele está dentro de casa. Então, o Conselho Tutelar, ele também só pode agir quando vocês, né, que estão assistindo, nos acionam. Para a gente chegar até vocês, nós precisamos ser acionados. Então, é muito importante que a população, ela interaja com a gente.
entendeu? E entenda, eu acho, Eudásio, que hoje o que falta muito é um trabalho mesmo de conscientização, de conscientizar as pessoas de que, do mesmo jeito que um adulto tem direito, a criança e o adolescente também. Se você tivesse que fazer, lógico que você já fez vários apelos aqui, mas um apelo principalmente ao pai que usa desse tipo a família que usa desse tipo de subterfúgio, que coloca a criança para trabalhar, qual apelo você faria a esse pai, a essa mãe, a essa família? Que zelem pelos filhos, que zelem. Porque a partir do momento que ele coloca o filho dele na rua, ele está expondo o filho dele a vários tipos de violências. Ele está deixando com que vários direitos dessa criança sejam violados. Ele poderia estar estudando, poderia estar fazendo qualquer... Mesmo no momento de pandemia, as escolas elas estão passando atividades. Então, assim, zelem pelos filhos de vocês. Às vezes é melhor ter um filho dentro de casa estudando do que ter ele na rua trabalhando e ser pior futuramente. Porque a gente sabe que a rua é o professor do mundo. Infelizmente, a gente sabe que tudo de ruim a gente pode encontrar ali fora. Então, assim, zelem pelos filhos de vocês, pela educação, pela vida. Eu acho que o apelo maior mesmo, quanto pai, quanto mãe, é amar seus filhos. E quando você ama, você zela por eles. Você falou em rua e eu lembrei de uma situação aqui. É, a gente teve um período que a gente viu uma redução significativa do abandono da criança de rua, aquela que não tem para onde ir. E de um certo tempo para cá, principalmente a partir de 2019, 2020, a gente viu o aumento, um retorno dessas crianças de rua em sinais, em calçadas. Vocês atendem muito a ocorrência nesse sentido? Uhum, sim. Não só durante a pandemia, né? Mas durante esse período aumentou muito, até mesmo por conta das vulnerabilidades sociais. Isso tem aumentado demais, mas sim, tem aumentado muito, principalmente agora. E nesse caso, E a gente é o apelo, denuncie. nesse caso da criança de rua, aquela que não tem para onde ir, como é que o conselho atua e qual é a atitude, qual é a ação do conselho nesse caso? Você chega, recebe denúncias ou de crianças que estão na calçada ou no sinal e você aborda aquela criança ou aquele adolescente e ele não tem para onde ir, não tem um lar, não tem um lar para retornar. Qual é a ação de vocês? Como é que vocês fazem? Pronto, nesse caso, ter um trabalho um pouco de investigação, né? Vamos usar esse termo. Porque, assim, nesse momento, a gente tem que averiguar se não há qualquer outro parente que possa receber essa criança. Porque a questão do acolhimento, né, que é de levar essa criança para um abrigo, ela realmente é o último caso. Então, a primeira coisa que nós, conselheiros, fazemos é procurar parentes com qual essa criança tem uma certa intimidade, né? Para só assim, depois, não havendo qualquer outro parente que possa receber essa criança, esse adolescente, a gente faz o acolhimento. Quando, Então, em casos mesmo, em último caso, o abrigo. isso, último caso. São casos excepcionais. Chegando, por exemplo, na casa do parente e o parente diz que não quer ou não tem condições de ficar com essa criança. Aí como é que vocês procedem? Vai para o abrigo ou vocês tentam via judicial que ele aceite? Como é que funciona isso? Pronto. Diante dessa situação, tem um trabalho, todo um trabalho intersetorial, né, que nós contamos com a ajuda de outros órgãos da assistência, bem como do Ministério Público, para fazer com que esse parente compreenda que ele também tem responsabilidades e deveres com essa criança ou adolescente. Nesse caso, por exemplo, uma aceitação, digamos que assim, forçada. Se o parente não está querendo aceitar, alega lá os motivos dele, que a criança jamais deve ser abandonada em hipótese alguma. Mas você não acha que isso futuramente vai gerar um conflito entre aquele parente que não queria, aquela criança que foi, digamos assim, colocada ali contra a vontade desse parente? A partir do momento que a gente acolhe essa criança na família extensa, né, que é com outros familiares, a gente aciona toda uma rede de proteção, seja Ministério Público,
seja os órgãos que compõem a assistência social, o CREAS, né? E esses órgãos, eles fazem um acompanhamento para ver como vai continuar a situação dessa criança, se realmente é um ambiente adequado para ele, ou se não é. Tem todo um estudo social para saber se aquele ambiente é saudável para a criança, entendeu? Se não for, aí a gente prossegue, né? Se for o último caso mesmo, acolhimento. Se essa criança ou adolescente passar por todos os familiares e mesmo assim a equipe notar que não tem como, não, por hipótese alguma, aquela criança ou adolescente pode ficar, aí a gente parte para o acolhimento. E no abrigo, como é que se dá a convivência da criança no abrigo? É com vocês também ou tem outro setor encarregado? Dali vira a questão vai começa a buscar adoção, como é que funciona isso? Não, já não é com a gente, né? Já conta com a equipe dentro da Secretaria de Assistência Social. E tem todo um procedimento para instituição do poder familiar, para só depois ver a questão de uma adoção ou uma outra guarda com outro familiar, família extensiva. Então, assim, é um procedimento que não cabe ao Conselho Tutelar. Certo, ok. O nosso papo está muito bom, nosso tempo também está indo, e assim, eu queria agora aqui deixar você à vontade, pode ficar à vontade para falar dos seus anseios, frustrações, aliás, dos seus não, da equipe, né? Porque você está, enquanto conselheira presidente, representando a equipe, o que está fazendo muito bem, diga-se de passagem. E aí eu queria que Obrigada. eu sei que até parece-me que você está com algumas aí, né? Que estão na intoca por aí, eu estou sabendo mais ou menos. Eu recebi um alerta, assim. Então, eu queria que você ficasse à vontade para falar dos seus, se os seus sonhos, seus projetos, seu pensamento em relação ao Conselho era de fato o que você esperava antes da eleição e dos projetos de vocês para o futuro. Pronto. Agradecer novamente, né, a você pelo convite. É, a estão nos assistindo pela TV Pitaguari. E dizer assim que realmente é um sonho realizado. A minha ideia de estar no conselho é para ajudar, é para tentar mudar o que antes eu sei que não era mudado. O que eu sei que não depende, em tese, só da Leonor conselheira. Mas, como eu disse, é um colégio, nós somos 5. E graças a Deus, os 5 vêm desempenhando um papel brilhante frente ao conselho. Eu tenho muito orgulho da equipe, né, que nós nos tornamos, é a família Conselho Tutelar. Então, assim, eu acho que essa equipe, ela faz tudo se tornar melhor, mais prazeroso. Estar com pessoas que têm o mesmo ideal que você, isso é muito bom. É você buscar andar pelos mesmos caminhos e garantir direitos. Você como estudante, né? Aliás, eu acho que você é advogado, né? Bacharel. Como advogado, você pronto. Você sabe da importância que nós garante direito. Imagine de crianças e adolescentes que são tão vulneráveis frente à nossa sociedade. Então, assim, realmente são anseios, nós temos e muitos. Graças a Deus, mais uma vez, aos poucos esses anseios estão sendo atendidos, como nós relatamos há um tempinho agora. Nós estivemos em reunião, dentre essas foi tratada o nosso maior objetivo, a nossa maior vontade, quanto colegiado, que foi em relação ao nosso prédio. Né? Então, assim, são sonhos que aos poucos eles estão saindo do papel. Eu acho que tudo é questão de tempo. Ui, desculpa. Ainda está muito recente. Então, assim, eu acho que está sendo até um pouco rápido, porque quando a gente fala da A coisa burocracia, pública, né? né, a gente sabe que tem todo um trâmite, né? Tem toda uma burocracia da coisa pública. Então, assim, eu acho que, quanto conselho, a gente, graças a Deus, está sendo bem atendido. Agradecer também a Glauciane por nos receber, ao Firmo, que sempre quando nós, conselheiros, precisamos tratar de assuntos ligados ao colegiado, ao Conselho Tutelar, nos recebe e que prontamente vem nos atendendo. Então, assim, isso para quem iniciou agora e já veio pegando uma certa dificuldade, que agora saindo um pouco da conselheira, que eu, né, como maracanauense, há um tempo atrás, notei e passei em relação ao conselho, hoje você vê pessoas chegando até você dizendo, poxa,
mudou assim, assim, assim. Então, isso é muito gratificante, não só para mim, né, como presidente, que geralmente chega a mim, reclamação, tudo chega a mim, mas saber que todo mundo tá feliz com toda a equipe, todo o colegiado. Então, isso é extremamente gratificante. Saindo de você, agora como você disse, que já que você se desnudou do papel de, nesse momento, de presidente do conselho, de conselheiro, falou enquanto pessoa, e aí é importante também a gente ouvir a opinião da pessoa, da Leonor. A gente, por exemplo, a gente não, eu percebi ao longo de alguns tempos aí, que conselheiros no passado, ex-conselheiros, fizeram muita questão de assim, estavam muito em evidência, pelo menos na mídia social. E, e hoje a gente vê pleiteando ou tentando pleitear vagas, cargos públicos, isso é legítimo e tudo. Mas pleiteando, por exemplo, pré-candidatos a vereador, você acha que o trabalho do Conselho ele pode lograr essa questão, ele pode migrar para uma questão, por exemplo, a Leonor, ela teria a intenção, por exemplo, de trabalhar as ações do Conselho, do Conselho da Criança e do Adolescente, para tentar usar como um trampolim em política eleitoral, como algumas pessoas fazem. Você acha que isso dá resultado ou isso colocaria em xeque a credibilidade que vocês estão conseguindo hoje? Olha, eu, Leandro, não. Eu não tenho isso em mente. Realmente, como eu disse, eu, né, pleitei esse cargo pensando em mudar. Como eu disse, mudar, às vezes, você usar esse termo é complicado, porque você sozinho não consegue mudar muita coisa. Mas eu sempre dizia, até durante a campanha, né, que 1% que eu mudar, para mim já vai ser gratificante demais. Já é uma vida que eu vou estar ajudando. E assim, a pessoa que utiliza disso para se promover politicamente, eu acho que a intenção dela nunca foi conselho tutelar, porque o conselho tutelar você tem que amar. Você tem que realmente abraçar a causa, gostar do que faz. Porque não é simplesmente só aparecer, estar em público. O conselho tutelar tem muita coisa por trás disso aqui que nós estamos fazendo ou que outras pessoas já fizeram. Não é só um cargo, tem tanta coisa que quem está aí não sabe o que acontece lá dentro. Só quem sabe somos nós. Então, assim, é muito fácil ver pessoas querendo montar em cima de um cargo que tem que ser do coração, tem que amar, para pleitear, politicamente está dentro de uma função, né? Então, assim, o cargo de conselheiro tutelar, a função tem que ser por amor. Quem faz isso pensando futuramente, no futuro político, eu sinceramente acho que quando entrou no conselho E, tutelar já não gostava, já não amava. Queria realmente. e falando em amor, tem uma declaração de amor para você aqui agora, né? A Fatinha Guilherme é tua filha, né? Mamãe, tenho muito orgulho de você. Uma declaração de amor para te deixar mais feliz ainda desse momento que vocês estão vivendo. Ô, Leonor, eu assim, Obrigada, muita agradeço demais a atenção. tua presença aqui. A gente vai encerrar e eu queria que você ficasse à vontade para as suas considerações finais. Agora eu vou me direcionar, né, à população, né, em todo. Pedir a vocês que denunciem. Liguem para o nosso telefone, porque para o conselho ter um bom trabalho, ainda melhor, a gente precisa de vocês. Para a gente a violação de direito, aquela criança que tem seus direitos violados, a gente precisa que chegue até nós. E essa denúncia, ela só vai chegar se você aí fizer. Pedir também ajuda ao poder público, né, frente a todas as secretarias, que nós contamos, né, com a ajuda de cada um, até mesmo porque o conselho tutelar, ele requisita serviços. Então, assim, a gente necessita da saúde, a gente necessita da educação, de tantos outros para fazer que esse trabalho ele saia 100%.
Então, assim, é realmente um pedido de ajuda, de compreensão, de colaboração. E dizer que o Conselho Tutelar ele é do povo maracanauense, que ele está aqui para ajudar, para zelar por direitos. E pedir realmente que vocês vejam, né? Se houver qualquer violação, que denuncie, que nos ligue. Pode ser anônimo, né? Muita gente não denuncia por medo. Se você mesmo assim ainda não acreditar que vai ficar em anonimato, tem o Disque 100, que você pode estar também denunciando que chega até nós. Então, assim, é mais um pedido de apoio. Pedir a todos que estejam, que sejam parceiros do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele não é bicho-papão, ele não está para pegar a criança. Longe de nós, a gente realmente quer ajudar, tutelar por esse direito. A gente entende que o maior direito da criança e do adolescente é ter uma vida digna com a família, desde que essa família seja saudável para essa criança e esse adolescente. Então, assim, desde já, meu muito obrigada a todos que nos assistiram. Obrigada, Eudásio. Em nome do colegiado do Conselho Tutelar, sejam parceiros, denunciem, não aceitem ver qualquer violação sendo cometida e se calar. As crianças, os adolescentes que estejam nos assistindo, nós estamos aqui para ajudá-los, para lutar pelos direitos de vocês, certo? Então, assim, eu acho que o nosso pedido mesmo é de apoio, de participação, e, assim, dizer, né, que eu realmente estou representando todo o colegiado, aqui com a Riviane Sampaio, com a Viviane Oliveira, o Leonardo Farias, ele está em ocorrência, né, e a Mariana também. Então, assim, é dizer que apesar de não poder estar todos juntinhos, certa forma, nós estamos. Enquanto eu estou aqui participando da live com as meninas, tem dois trabalhando, entendeu? Assim, na ativo. Porque parar mesmo o Conselho Tutelar, ele não parou. E eu quero até o nosso Pronto. contato para quem precisar fazer denúncia, né? Nos ligar. Pronto. Hoje nós contamos com o WhatsApp, né? O Instagram também. E o nosso número é Repete. 98211 1936. 98211 1936. 1936. Vou botar aqui nos 36. comentários. Eu quero aqui na. Pronto, vá. E deixa eu falar aqui. Nosso número é da Vivo, né? Que é o número institucional que vem, enfim, dizer que nem todo mundo tem crédito, né? O número da Vivo. Dizer que pode estar nos ligando também a cobrar, né? Se for o caso de uma emergência, se você não tiver com crédito, não tiver condições de estar nos comunicando via WhatsApp ou Certo. ligando, pode ligar a cobrar. Eu quero aqui, na condição de cidadão, de servidor público, estender o seu apelo, o seu pedido, não apenas para que a população denuncie e solicite a presença do Conselho em caso de abuso, em qualquer caso de exploração da criança e do adolescente, mas eu quero principalmente pedir, estender esse seu apelo às entidades, aos entes, aos órgãos que devem dar sustentação e que devem dar apoio ao Conselho na hora dessas demandas, porque são situações que vocês muitas vezes têm que entrar em comunidades que é área extremamente violenta, né? Então, pedir o apoio dos órgãos públicos, não só dos órgãos municipais, órgãos estaduais, todos aqueles órgãos que se prestam a dar apoio a essa causa tão importante que é o bem-estar das nossas crianças e adolescentes. No mais, Leonor, agradecer a você, em nome do colegiado, pela sua presença, pela sua paciência e pela sua interação conosco. Dizer que esta live vai estar disponível no canal do YouTube da TV Pitaguari, e vocês podem compartilhar, ver e rever. E nosso muito obrigado a você e a todas as demais conselheiras, a Vivi, eu sei que está aí, a Riviane, ao Léo, a Mariana, todos vocês, e qualquer dia passe lá para a gente tomar um café. Também agradeço, não, todo colegiado, e nós te aguardamos. Estamos de portas abertas, né, para todos, para a comunidade, e vai ter notícias boas para todos Que nós. bom, aguardemos com ansiedade que a coisa vai fluir, né? Boa tarde a vocês e boa tarde aos nossos internautas. Vai sim, se Deus quiser.
Tchau. a todos. Tchau, Eudá.